Este vídeo é uma introdução ao interface do Rhino. O Rhino é um programa de modelação 3D de superfícies que vos permite construir objetos tridimensionais, mas também permite funcionar em 2D. Quando abrem pela primeira vez o Rhino, veem que está dividido em 4 janelas que vocês podem modelar ou ver o vosso modelo. Do lado superior tem a janela topo, que vos permite ver o vosso modelo a partir de cima, a perspectiva, a frente e a direita. A qualquer momento vocês conseguem mudar a janela que estão aqui a ver, escolhendo a partir destas opções que se encontram neste menu. Também conseguem, clicando sobre uma das janelas, maximizá-la, ou clicando 2 vezes outra vez sobre o nome, reduzi-la. Aqui embaixo também conseguem mudar usando estas ícones entre as diversas janelas. Para alternar entre janelas, basta passar o rato sobre ela e clicar sobre a janela. E iniciando um comando, ele continua entre as janelas e muda interativamente entre as janelas, simplesmente arrastando o rato sobre a janela que vocês querem desenhar. Para manipular as janelas, podem utilizar o botão direito do rato, que vos permite fazer um pan, e o botão do meio do rato com a roda, que vos permite fazer zoom. Estes comandos funcionam para as janelas que são ortogonais, com vistas ortogonais, como a janela de topo, frente e a direita, ou outra quaisquer que seja com projeção ortogonal. Na janela de perspectiva, o botão direito do rato permite-vos manipular o orbit, para andarem à volta do objeto central. E para fazerem pan, podem usar o Shift. Carregam sobre o Shift, carregam sobre a tecla direita e permite-vos fazer um pan sobre o modelo. Com a tecla Ctrl carregada, conseguem fazer um zoom, ou então utilizam a roda do rato para fazer zoom sobre o objeto. Além destas, se olharem para a parte superior do vosso interface, veem que o Rhino tem um conjunto de menus organizados na parte superior de acordo com o tipo de geometria. Tem um menu para curvas, menu para superfícies, para sub-D, sólidos, malhas e um conjunto de outros menus relacionados com outro tipo de ferramentas de desenho, para criar dimensões, para fazer transformações, ferramentas específicas para programação, análise da geometria, como medições e outro tipo de ferramentas para verificar se os objetos estão fechados, medir áreas, ferramentas de renderização, os painéis, ligar e desligar os painéis que aparecem deste lado, e um conjunto de outros plugins também podem aparecer aqui. Na primeira parte, File, tem as ferramentas para abrir e importar ficheiros. Aqui, a seguir, em Edit, tem ferramentas para colar e cortar, selecionar objetos, ativar os pontos de controle, a visibilidade dos objetos, a ordenação dos objetos na impressão, criação de grupos, blocos, layers e algumas ferramentas para operar sobre os objetos. Além deste menu na parte superior, também tem a linha de comandos, que vos permite inserir um comando, tal como no AutoCAD, digitando o comando que pretendem. Aparecem também um conjunto de opções que vos permite limitar a escolha das opções deste comando, interativamente arrastando o rato sobre estas opções. E abaixo da linha de comandos aparece um conjunto de abas que concentra comandos com outra lógica. Tem a ver, na parte inicial aparece o menu Standard, que tem um conjunto de ferramentas, ícones que, se virem, alguns deles têm uma seta que, quando eu passo o rato por cima, fica com uma cor diferente. Se clicarem sobre essa seta, ou sobre o ícone e mantiverem o rato, aparecem um conjunto de outros ícones que estão associados a este ícone que aqui está. Estas abas contêm outro tipo de comandos, por exemplo, aqui a C-Planes, comandos para manipular os planos de desenho, de construção, a vista, o display, conjunto de comandos curvas, superfícies, sólidos e outras ferramentas.
Na parte lateral tem estes painéis que concentram ferramentas para as propriedades dos objetos. Quando eu seleciono um objeto, esta informação apresenta a layer em que o objeto está, a cor, o tipo de linha, a cor de impressão e a espessura de linha. Também conseguem, na parte inferior, se clicarem sobre este botão, Details, permite-vos ver um conjunto de informações acerca deste objeto, inclusivamente perceber se este objeto é um objeto válido e se eventualmente estará fechado. No caso, um sólido indica que o objeto é uma superfície fechada com 4 curvas. Quando não tem nenhum objeto selecionado, este menu das propriedades mostra-vos as informações acerca da vista que têm selecionada. Se vem aqui em cima, diz que tem neste momento selecionada a vista perspectiva, essas são as dimensões da vista e o tipo de projeção que temos, paralela, perspectiva ou 2 pontos. Também indica aqui a distância focal da câmera que está aqui a ser utilizada. Se eu aumentar isto, a câmera fica uma grande angular. Se reduzir, passo a ter uma teleobjetiva. A seguir aparece neste ícone na parte superior a paleta das layers. Tem aqui as layers todas que estão neste modelo e permite-vos criar layers e eliminar layers e renomeá-las, alterar as opções do tipo de linha, da espessura de impressão e da cor de visualização e a cor de impressão. Também podem ligar, ocultar layers, mudar de layers, fazer todas as operações que são esperadas neste tipo de menus. Também vos permite criar layers que são pastas ou sublayers que estão agrupadas dentro de outras layers que já têm no vosso modelo. Mais à frente temos aqui um conjunto de outros painéis que vocês podem ativar. Este é o painel de renderização. Também tem aqui o painel dos materiais e o painel dos layouts, o painel dos planos de construção, o painel das vistas, em que é possível gravar uma vista específica, por exemplo, esta vista de perspectiva. Posso gravar, dar-lhe um nome qualquer e ela passa a ser acessível outra vez a partir deste menu. Na parte inferior do vosso ecrã, por baixo das abas das janelas, tem os snaps que estão ativos no vosso modelo. Neste momento tenho ativo o snap de fim, o snap de meio e o snap de intersecção. Podem desligar os snaps carregando sobre esta palavra ao snap, na parte inferior do ecrã. Também tem aqui um conjunto de outras opções, como Smart Track, o Gumball, que essencialmente é uma forma diferente de controlar os objetos. Controla esta ferramenta que aparece, que vos permite manipular o objeto simplesmente arrastando estas setas. Se não quiserem utilizar este gumball, podem desligar e quando selecionam, ele não aparece na seleção, apenas aparece o objeto que selecionaram. Falta referir apenas que as diferentes janelas podem ter diferentes tipos de visualização. Aqui temos uma janela que está no modo wireframe, que é selecionado a partir desta seta que está aqui no topo da janela. Neste momento tenho selecionado o modo wireframe, mas posso mudar para um modo diferente de visualização que apresenta os objetos com outras definições. Temos aqui um conjunto de modos diferentes. Por defeito, a janela de perspectiva está com o modo Shaded, mas podemos utilizar outro tipo de modos, como renderização, que apresenta os objetos com materiais que são aplicados, Ghosted, que mostram as linhas que estão invisíveis no meu objeto, X-Ray, que apresenta também essas linhas, mas com uma visualização diferente, Técnico, que mostra essas linhas invisíveis com traço interrompido, ou ainda outras visualizações que vocês podem criar e utilizar para apresentar os vossos projetos. Por último, aparece aqui uma opção que é o Ray Trace, que é uma janela de renderização em tempo real através da placa gráfica ou do GPU. Quando vocês ativam esta Ray Trace, dessa janela, ela aparece aqui em baixo
um conjunto de ícones, um pause, um lock e uma estrela. Isto permite controlar a renderização que está a ocorrer em tempo real. Vão ver aqui, ela está a contar. Eu posso a qualquer momento pausar essa renderização ou reiniciá-la. E quando eu mudo a janela de posição, essa renderização reinicia na nova posição. Isto permite controlar ou prever como é que os materiais se vão aparecer e como é que está a iluminação do nosso modelo quando formos chegar à parte da renderização. A seleção de objetos é realizada com o botão esquerdo do rato. Clicando sobre um objeto qualquer, esse objeto é selecionado. Se houver mais que um objeto sobre a área onde eu cliquei, o Rhino apresenta um menu de seleção que me permite escolher entre os objetos que estão nessa zona. Quando seleciono um objeto, esse objeto aparece representado a amarelo. Aqui o exemplificando com uma curva e com um sólido. Também podem selecionar objetos através da caixa de seleção, clicando sobre uma área vazia do interface, arrastando para o lado direito, vocês fazem uma caixa de seleção em que todos os objetos que estão dentro da caixa serão incluídos na seleção. Se a fizerem para o lado esquerdo, todos os objetos que intersectam a caixa serão selecionados. Existe ainda um filtro de seleção, que é ativado a partir deste nome aqui na parte inferior. Se clicarem com o botão esquerdo sobre ele, aparece-vos um filtro de seleção, ou então aqui no menu Select, este ícone, o segundo ícone do interface. Este menu permite-vos selecionar objetos específicos que vocês querem selecionar, tipos de objetos, por exemplo, curvas. Se clicar com o botão direito sobre a palavra curvas, ele oculta todos os outros comandos, todos os outros tipos de objetos, e eu posso agora, criando uma caixa de seleção sobre este objeto, reparo que ele apenas seleciona os objetos que são do tipo curva. Se clicar outra vez sobre o comando curva, ele volta, sobre o nome curva, ele volta a selecionar todos os outros objetos e então já volta a conseguir selecionar todo tipo de objetos que estão nesta interface. Existe também um conjunto de outros comandos aqui neste menu Select que vos permitem selecionar vários tipos diferentes de objetos, como por exemplo hatches, que são tramas, blocos, níveis de pontos, imagens, planos de corte, malhas e um conjunto de outras possibilidades. Também é possível inverter seleções. Portanto, se eu tiver selecionado esta curva, se clicar aqui Invert Selection, ele seleciona todos os objetos menos aquela curva. Neste menu encontramos ainda um outro conjunto de formas de seleção avançadas. Por exemplo, seleção com círculos, que é semelhante à seleção com retângulos, mas neste caso a área de seleção é um círculo, com a opção de utilizar também o modo de interseção ou modo de inclusão. Podemos também selecionar pintando, criando e trabalhando a dimensão do pincel. Este é útil para selecionar malhas. Podemos também selecionar com uma fence. E ainda existem outros modos de seleção por volume ou criando curvas que depois utilizamos para selecionar objetos. Para além das formas interativas de fazer zoom sobre os objetos, utilizando a roda do rato, também é possível utilizar comandos, ícones para maximizar os objetos que temos em cena. Um deles é o comando Zoom Extends, que está disponível a partir deste barra na parte superior, no menu Standard. E este comando, como alguns comandos, alguns ícones que aparecem nesta barra, tem mais que uma opção. Se clicarem com o botão esquerdo do rato, ele vai fazer um Zoom Extend a esta janela apenas. Se clicarem com o botão direito do rato, ele vai fazer Zoom Extend em todas as janelas. Além disso, também tem, ao lado deste comando Zoom Extend, tem um que é interessante, que é o comando Zoom Selected,
que faz o zoom, da mesma forma, clicando com o botão esquerdo apenas aquilo que está selecionado na janela em que temos ativa, que neste caso é a janela top. Se clicarem com o botão direito, ele vai fazer zoom em todas as janelas. O Rhino, tal como outros programas CAD, tem um sistema de coordenadas global para cada fecheiro. Esse sistema de coordenadas aparece representado como um ícone no canto inferior esquerdo da janela. Se virem na vista da perspectiva, tem aqui um ícone que representa a direção do Y, X e do Z. Tal como nas outras janelas, como a vista top, que representa o X e o Y, e a vista de frente, que representa o X e o Z. A vista direita representa o Y e o Z. Portanto, estamos a olhar para o sistema de coordenadas e a vê-lo nesta direção. Quando rodam a vista da perspectiva, percebem que o eixo roda também à medida que vocês rodam o vosso modelo. Para além deste sistema de coordenadas global, o Rhino tem um conceito que é o conceito dos Construction Planes ou C-Planes. Os planos de construção, ou seja, os planos de trabalho em que nós estamos a desenhar em 2D. Esses planos de construção aparecem representados por esta linha verde, comprida, e esta linha vermelha, sendo que a linha vermelha é o eixo do X do plano de construção e a linha verde é a linha do eixo dos Y. Como podem ver, cada uma das janelas tem o seu plano de construção. Reparem que na janela de frente o eixo dos Y não coincide com a direção do sistema de coordenadas global. Temos aqui o eixo dos Y a apontar para cima, que no sistema de coordenadas global representa o eixo dos Zs. Da mesma forma, aqui temos na janela de direita, temos o eixo dos Y a apontar para cima, sendo que no sistema global de coordenadas ele está a apontar para a direita. Cada janela pode ter um plano de construção e o controle desse plano de construção pode ser feito a partir do menu lateral. Por defeito, a janela de frente, direita, a perspectiva e a vista de topo têm planos de construção pré-definidos. No caso da vista de topo e da perspectiva, esses planos são World Top. No caso da vista de frente, eles têm um plano de construção atribuído World Front. No caso da vista direita, ele tem o plano de construção World Right. No entanto, podemos criar a qualquer momento planos de construção que nos deem jeito para manipular a nossa geometria. Por exemplo, pegando sobre esta vista de topo, utilizando a aba dos C-Planes, tem um conjunto de ferramentas que me permitem controlar, mudar a origem do C-Plane, por exemplo, com este comando, posso mudá-lo para um ponto diferente, e reparem que o eixo a origem do plano de construção passou a estar neste ponto, no entanto, a origem do fecheiro continua associada ao ponto 00 do fecheiro. É possível definir um plano de construção que não está paralelo ao sistema de coordenadas global. Para isso posso utilizar o comando setPlane by 3 points e quando vocês iniciam este comando, a janela que está ativa é a janela que vai ser alterada, ou seja, cujo C-Plane vai ser alterado. No entanto, podem utilizar qualquer outra janela para executar o comando. Eu iniciei o comando com a janela Top e vou agora executar o comando com a janela Perspective. Para isso, dou primeiro o ponto de origem que eu pretendo, a direção do eixo do X e depois a direção do eixo dos Y. Como veem, o C-Plane da janela Top foi alterado e não o da perspectiva onde eu executei o comando. Agora, quando eu começo a desenhar sobre esta janela, o sistema de coordenadas, a direção ortogonal, bloqueia paralelo ao sistema do C-Plane e não ao sistema global de coordenadas. Como é visível a partir deste exemplo, já é possível perceber que cada janela pode ter o seu plano de construção, não estando relacionadas umas com as outras. Eu consigo definir um plano de construção para esta vista da perspectiva, por exemplo, utilizando outra alternativa que é definir o plano de construção através de uma superfície e selecionar uma superfície à qual quero atribuir o
quero que o plano de construção esteja associado. Neste caso, utilizei o atalho Ctrl+Shift para selecionar esta superfície do sólido e vou indicar que o plano de construção começa neste canto inferior esquerdo. Tenho que agora determinar a direção do eixo do X e dou este canto inferior e, a partir deste momento, tenho o plano de construção associado à face do objeto que tem aqui desenhado. É possível também guardar qualquer um destes planos de construção para mais tarde voltar a utilizá-los. E para isso utiliza-se este disquete aqui no painel do Name PC Planes e grava-se com um nome novo, tendo ativa a janela cujo PC Plane pretendemos gravar, e damos um novo. E podemos a qualquer momento voltar atrás ao plano de construção do mundo e voltar a chamar o plano de construção a qualquer momento. Também é possível, tal como noutros programas, definir um plano de construção para, voltando aqui com o plano de construção de 3 pontos, vou definir aqui um plano de construção para esta janela top, que está orientado de acordo com este volume que tem aqui, e vou guardar este C-Plane aqui no menu de Name C-Planes. E vou rodar a vista de top de forma a que este eixo do X e do Y estejam alinhados com as direções da janela. Para isso utilizo o comando Plan e ele passa a estar alinhado com essas direções. Vamos agora falar sobre os comandos auxiliares de desenho. Na parte inferior do ecrã tem aqui os controlos dos snaps, como já referi anteriormente, e no fundo do ecrã aparece aqui um conjunto de opções para ativar auxiliares de desenho. O primeiro é o Grid Snap, que, como o nome indica, ativa o snap aos pontos da grelha que está definida no fundo do vosso ecrã. Cada janela tem uma grelha, pode ser configurada clicando sobre com o botão direito sobre o nome Grid Snap ou através daqui do menu. É possível ligar e desligar, definir se elas estão ativas em todas as viewports e definir a distância entre estas linhas de grelha, tanto as linhas mais pequenas como as linhas maiores. Também é possível definir o espaçamento entre estas do snap, sobre a grelha, e também o número de linhas que esta grelha vai conter. Se repararem, esta grelha está limitada a uma determinada área do vosso modelo e não expande até ao infinito. O próximo auxiliar de desenho é o Ortho, que já conhecem, é um modo que bloqueia as direções de desenho às direções ortogonais do plano de construção. Portanto, a partir do momento em que têm ativo o Ortho, só conseguem desenhar linhas que são pontos que são perpendiculares entre si, no caso aqui uma linha será sempre uma linha vertical ou então uma linha horizontal. O Ortho pode ser ativado interativamente quando estão a utilizar um comando de linha, por exemplo aqui, eu iniciei o comando de linha, dou o primeiro ponto e se eu clicar sobre a tecla Shift e mantiver esta tecla ativa, esta direção fica bloqueada, ou seja, não consigo dar um ponto que não seja ortogonal. E podem bloquear esta direção carregando na tecla Tab. A partir desse momento a linha muda para esta cor branca e está bloqueada esta direção. O Tab, se carregarem sobre ele, ele faz um ciclo entre diversas formas de bloqueio das direções. Agora passei para um bloqueio de dimensão da linha, portanto a linha que eu tinha definido em termos de comprimento fica bloqueada e posso dar uma direção qualquer, por exemplo, utilizando um snap, aqui. O auxiliar seguinte é o snap, como o nome indica, portanto, é o
controle que permite, quando vocês estão a desenhar, selecionar pontos específicos da vossa geometria. Os pontos que estão ativos estão indicados nesta barra inferior. Vocês podem, têm os pontos do meio, ponto centro, intersecções perpendiculares. Podem ligar a qualquer momento, durante a execução do comando, novos pontos, ou podem limitar, por exemplo, clicando com o botão direito sobre um deles, limitar os snaps apenas àquele ponto específico. Clicando outra vez com o botão direito sobre o snap que optaram, podem voltar atrás e ativar outra vez os snaps todos. O auxiliar seguinte é o Smart Track, que permite ir buscar direções relativas à geometria que vocês têm desenhada. Por exemplo, tem aqui um ponto de fim e tem aqui um ponto de fim destas linhas e posso, passando o rato sobre ele e mantendo, ele ativa aquele ponto que fica associado e permite a partir daí utilizar os dois pontos para inferir pontos novos que não estão desenhados no vosso modelo. Por exemplo, partindo agora deste ponto de interseção, e inclusivamente também conseguem ir buscar pontos médios entre dois pontos que tenham na vossa geometria. A seguir temos o Gumball. O Gumball já falamos sobre ele, é um auxiliar de desenho que permite ativar este ícone que aparece quando selecionam a geometria. Este ícone contém muitas funcionalidades que vocês podem executar, acesso a comandos de movimento, cópia ou até inclusivamente extrusão. Por exemplo, selecionando esta linha, ele está associado ao ponto médio e se utilizarem esta seta aqui e arrastarem o vosso objeto, ele arrasta, move-o ao longo deste eixo X de uma forma precisa. Também podem clicar sobre esta seta e escrever uma distância. Isso vai mover o objeto ao longo do eixo do X uma distância específica. E podem fazer uma cópia clicando sobre clicando sobre o botão Alt e carregando sobre a seta, podem fazer uma cópia deste objeto com a distância específica. Se clicarem sobre este ponto de médio, vocês estão a fazer uma extrusão. Portanto, o objeto que vocês selecionaram passa a ser um plano que é construído a partir daquele ponto inicial. Também é possível fazer rotações. Quando vocês clicam sobre o objeto, aparece no plano superior este arco. Se clicarem sobre o arco, vocês conseguem dar um ângulo específico para a rotação do objeto. Positivo, ele roda no eixo contrário aos ponteiros do relógio. Negativo, na direção dos ponteiros do relógio. Todos estes comandos funcionam para todas as direções. No entanto, a direção do Z só é visível em janela em vistas de frente direita ou então na vista perspectiva em que representa as três direções do vosso objeto, inclusivamente também direções de rotação nos três planos, ao longo dos três planos. Podem também, utilizando estes ícones que aparecem entre as setas, estes pequenos planos que aparecem entre os eixos coordenados, mover um objeto num determinado plano, por exemplo aqui no plano do XY, ou então no plano YZ. E além disso, este também tem um conjunto de ícones, que são estes aqui que aparecem na projeção da seta do eixo X, que permitem escalar o objeto ao longo do eixo dos X, ao longo do eixo dos Y, ou então carregando a tecla Shift, fazendo uma escala igual nas duas direções. Podem também fazer clicando uma vez e libertando o rato, dar uma escala específica, por exemplo, 0.5, que será para metade, 2, que será para o dobro.
Resta ainda dizer acerca do Gumball que este íconezinho branco que aparece aqui com ponteado a partir do centro, se clicarem sobre ele, abre este menu. E neste menu vocês conseguem utilizar um conjunto de opções que vos permitem controlar a direção deste Gumball e a forma como ele se comporta. Começando por este de cima, Relocate Gumball, esta opção permite-vos mudar a posição do Gumball para outro ponto do vosso objeto e inclusive definir uma direção específica. Se clicarem sobre este ícone, ele vai-vos perguntar primeiro para definir a origem deste Gumball. Vamos definir, por exemplo, este ponto e de seguida pergunta-vos a direção do X, que vocês podem dar uma qualquer que pretendam ou inclusivamente, por exemplo, aqui a direção entre este ponto e este, que será a orientação da linha e depois pede-vos para dar a orientação do eixo dos Y. Com este comando conseguiram orientar este Gumball na direção da vossa linha e isto permite-vos fazer os comandos que referi, por exemplo, de extensão ou então o comando de cópia ou de movimento ao longo da linha que tem aqui definida. Outra opção é, abaixo, permite-vos voltar a colocar a Gumball no centro do ponto, do vosso objeto. Em baixo ligam e desligam o Gumball, que é exatamente a mesma opção que está aqui em baixo. E depois tem aqui um conjunto de opções que vos permite alinhar este Gumball com o sistema de coordenadas do objeto. Neste caso fica automaticamente alinhado com esta direção porque o objeto foi criado da esquerda para a direita. Ou então alinhá-la com o mundo, que neste caso coincide com o plano que estamos a trabalhar, ou então com a vista, que também coincide com esse plano. No final tem as opções, permite-vos controlar as opções que estão disponíveis também através deste ícone aqui em cima, que respeitam à cor, às dimensões deste Gumball, deste ícone de Gumball, que também são controláveis. Vamos agora falar sobre outro auxiliar de desenho, que é o Planar, que aparece imediatamente antes do Snap, no menu inferior. Para isso vou só apenas explicar como é que se comporta normalmente o Rhino quando não está ativo o Planar. Se vocês começarem a construção de uma linha, por exemplo, sobre este objeto aqui, que é um sólido, que está no espaço tridimensional, reparem que o C-Plane, o plano de construção desta janela, desta viewport top, está coincidente com a base deste cubo que aqui está desenhado. No entanto, se eu começar a construção de um objeto, no caso aqui uma linha, a partir deste plano de top, reparem que ali na perspectiva eu estou a selecionar o canto superior que não está coincidente com o plano de construção. No entanto, se eu continuar a minha construção e não utilizar um Smart Track, o que me está a acontecer é que o ponto que vou clicar aqui, embora me pareça perpendicular a este aqui, ele está a ir buscar o plano de construção. Isto significa que quando eu construir esta minha linha, embora ela aqui pareça uma linha horizontal, na verdade ela tem, como veem aqui na perspectiva, uma diferença entre uma inclinação na orientação vertical. Se eu tiver ativo o auxiliar planar, se eu fizer exatamente a mesma coisa e agora construir a minha linha, ela vai assumir o plano paralelo ao plano de construção que passa pelo ponto inicial que eu lhe dei. E isso vai me garantir que a minha linha está necessariamente coincidente com o plano deste ponto inicial da linha. Isto é mais evidente ainda com uma polilinha. Se eu começar a construir uma polilinha e agora der os meus pontos todos, eles vão estar coincidentes com esse plano que passa pelo ponto inicial. No entanto, se tiver o planar desligado, estes pontos vão estar no plano de construção e não serão coincidentes uns com os outros.
Eventualmente pode acontecer, inclusivamente, isto, que é que o ponto final não coincide com o ponto inicial. O planer permite-vos evitar este tipo de situações, construir e permite construir objetos que estão garantidamente coincidentes com o ponto inicial que vocês deram na vossa geometria. Outra alternativa que também permite controlar de que forma é que os vossos pontos estão é o Project. O Project, ao contrário do Planar, projeta todos os snaps que vocês derem, todos os pontos que vocês derem, para o plano de construção. Portanto, aqui eu tendo a trabalhar numa vista de topo e tendo aqui um objeto tridimensional cujos pontos não coincidem todos com o plano de construção. Se eu clicar num ponto qualquer, independentemente de estar a fazer snap num canto que não está coincidente com o plano de construção, esse ponto é sempre projetado para o plano de construção. Isso permite garantir que o objeto é todo complanar. Vamos agora falar sobre o último auxiliar de desenho, o Record History. O Record History permite criar relações associativas entre geometrias. E aqui tem um exemplo de duas geometrias que estão criadas, que foram criadas a partir de uma curva que está na base deste sólido. Este sólido foi criado a partir da extrusão desta curva que está na base e tendo o Record History ativo no processo de criação desta geometria, eu posso, alterando esta geometria da base, esta curva da base, se mover essa curva, a geometria também é alterada. Aqui fiz uma edição ao sólido, mas também é possível movimentar a curva e a forma do objeto que está associado é movido de acordo com estas transformações que são feitas nesta curva de base. A título de exemplo, posso aqui desenhar uma curva que não sem o Record History ativo e fazer uma extrusão a partir desta curva, sem o Project ativo. E neste caso, se eu fizer uma edição à curva, o objeto que foi extrudido a partir da curva original não é alterado. Aqui, com este exemplo, demonstra-se a diferença entre um objeto que está associado com o Record History e outro que não está associado à curva que lhe deu origem.